Lei Municipal número 184, das penalidades. Artigo 217. São penalidades disciplinares. Item 1, advertência. Item 2, repressão. Item 3, multas. Item 4, suspensão. Item 5, destituição de função. Item 6, demissão. Item 7, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 218. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 219. Será punido o funcionário que, sem justa causa, deixar de submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente. Artigo 220. A pena de advertência será aplicada verbalmente em casos de natureza leve e de desobediência ou falta. Nossa, tem hora que trava. Das penalidades. Artigo 217. São penalidades disciplinares. Item 1, advertência. Item 2, repressão. Item 3, multa. Item 4, suspensão. Item 5, destituição de função. Item 6, demissão. Item 7, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 218. Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Artigo 219. Será punido o funcionário que, sem justa causa, deixar de submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente. Artigo 220. A pena de advertência será aplicada verbalmente em caso de natureza leve, de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres. Artigo 221. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, devendo contar do assentamento pessoal do funcionário. Artigo 222. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. Parágrafo único. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de até 50% por dia dos vencimentos da remuneração, obrigado, neste caso, o funcionário a permanecer no serviço. Artigo 223. A destituição de função terá por fundamento a falta de exação no cumprimento do dever. Artigo 224. A pena de demissão será aplicada nos casos de: item 1, crime contra a administração pública. Item 2, abandono do cargo. Item 3, incontinência pública escandalosa, vício de jogos proibidos e embriaguez habitual. Item 4, insubordinação grave em serviço. Item 5, ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, salvo em legítima defesa. Item 6, aplicação irregular dos dinheiros públicos. Item 7. Revelação de segredo que o funcionário conheça em razão do cargo. Item 8. Lesão dos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Item 9. Corrupção nos termos da lei penal. Item 10. Transgressão nos termos dos itens 4 e 10 do artigo 211 deste Estatuto. Parágrafo 1º. Considera-se abandono do cargo a ausência em serviço sem justa causa por mais de 30 dias consecutivos. Parágrafo 2º. Será ainda demitido o funcionário que, durante o período de 12 meses, faltar ao serviço 60 dias interpoladamente sem justa causa. Artigo 225. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Artigo 226. Atentada a gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota de a bem do serviço público. Artigo 227. Para a imposição de pena disciplinar, são competentes: item 1, a autoridade municipal nos casos de demissão, multa, cassação de aposentadoria e disponibilidade e suspensão por mais de 30 dias. Item 2. Os diretores de departamentos e o chefe do gabinete do prefeito municipal nos demais casos. Parágrafo único. A pena de destituição de função caberá à autoridade
que houver feito a designação do funcionário. Artigo 228. Será cassada a aposentadoria e disponibilidade se ficar provado que o inativo, item 1, praticou falta grave no exercício do cargo, item 2, aceitou ilegalmente cargo ou função pública, item 3, aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República, item 4, praticou usura em qualquer das suas formas. Artigo 227. Prescreverá, item 1, em 2 anos a falta sujeita a pena de repreensão, multa ou suspensão. Item 2, em 4 anos, a falta sujeita a linha A a pena de demissão nos casos do artigo 2º do 224 deste Estatuto. Item B, cassação de aposentadoria e disponibilidade. Parágrafo único. A falta também prevista na lei penal como crime prescreverá juntamente com este. Da prisão administrativa. Artigo 230. Cabe à autoridade municipal ordenar a prisão administrativa de qualquer responsável pelos valores e dinheiros pertencentes à fazenda municipal ou que se acharem sob a guarda desta nos casos de alcance, remissão ou omissão em efetuar as entradas nos devidos prazos. Parágrafo 1º. A autoridade que ordenar a prisão comunicará o fato imediatamente à autoridade judiciária competente para os devidos efeitos e providenciará, no sentido, ser realizado com urgência o processo de tomada de contas. Parágrafo 2º. A prisão administrativa não poderá exceder 90 dias. Artigo 231. Durante o período da prisão administrativa, o funcionário perderá 1/3 dos vencimentos ou remuneração da suspensão preventiva. Artigo 232. A suspensão preventiva até 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, poderá ser ordenada pela autoridade municipal em despacho motivado, desde que o afastamento do funcionário seja necessário para que este não venha a influir na apuração da falta cometida, fim do qual cessarão os respectivos efeitos ainda que o processo não esteja concluído. Artigo 233. O funcionário terá direitos. Item 1. A contagem do tempo de serviço relativo ao período em que tenha estado preso ou suspenso, quando do processo não houver resultado pena disciplinar e ou esta se limitar à repreensão. Item 2. A contagem de período do afastamento que exceder do prazo de suspensão disciplinar aplicada. Item 3. A contagem do período de prisão administrativa ou suspensão preventiva e ao pagamento dos vencimentos ou remuneração e de todas as vantagens aos exercício, desde que reconhecida sua inocência. Item 4. A assistência judiciária, quando a ação resultou do desempenho da função. Artigo 234. Durante o período da suspensão preventiva, o funcionário perderá 1/3 aos vencimentos ou remuneração. Do processo administrativo e sua revisão. Do processo. Artigo 235. A autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público, obrigada a promover-lhe a apuração imediata em processo administrativo, assegurando-se ao acusado ampla defesa. Parágrafo único. O processo precederá a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Artigo 236. Compete à autoridade municipal determinar a instauração de processo administrativo, mencionando no ato a falta ou irregularidade a ser apurada. Artigo 237. O processo administrativo será realizado por uma comissão designada pela autoridade municipal, composta de 3 membros, de preferência funcionários estáveis, do quadro administrativo de categoria igual ou superior ao do indiciado. Parágrafo 1º. A autoridade municipal indicará no ato da designação um dos funcionários para dirigir como presidente o trabalho da comissão. Parágrafo 2º. O presidente da comissão designará o funcionário para servir de secretário. Artigo 238. A comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo aos trabalhos. O inquérito ficarão seus membros em tais casos dispensados ao serviço na repartição, durante o curso das diligências e elaboração do relatório. Parágrafo único.
O prazo para o inquérito será de 60 dias, prorrogado por mais 30, mediante autorização da autoridade municipal nos casos de força maior. Artigo 239. A comissão procederá a todas as diligências necessárias, recorrendo, quando preciso, a técnicos ou peritos. Artigo 240. Ultimado o inquérito, a comissão mandará, dentro de 48 horas, citar o acusado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa. Parágrafo único. Achando-se o acusado em lugar incerto, a citação será feita por edital publicado em órgão oficial durante 8 dias consecutivos. Neste caso, o prazo de 10 dias para a apresentação da defesa será contado da data da última publicação do edital. Artigo 241. No caso de revelia, será designado ex officio pelo presidente da comissão um funcionário para se incumbir da defesa. Artigo 242. Esgotado o prazo referido no artigo 240 e parágrafo, a comissão apreciará a defesa produzida e então apresentará o seu relatório dentro do prazo de 10 dias. Parágrafo 1º. Neste relatório, a comissão apreciará, em regulação a cada indicação, separadamente, as irregularidades de que forem acusados as provas colhidas no inquérito, razão de defesa, propondo então, justificadamente, absolvição ou punição, e indicado, neste caso, a pena que couber. Parágrafo 2º. Deverá também a comissão, em seu relatório, sugerir quaisquer outras providências que lhe pareçam de interesse ao serviço público. Artigo 243. Apresentado o relatório, a comissão ficará à disposição da autoridade municipal para a prestação de qualquer esclarecimento julgado necessário, dissolvendo-se 10 dias após a data em que for proferido o julgamento. Artigo 244. Entregue à autoridade municipal o relatório da comissão. Acompanhado do processo, essa autoridade deverá proferir o julgamento dentro do prazo improrrogável de 20 dias. Parágrafo único. Se o processo não for julgado no prazo indicado neste artigo, o indiciado reassumirá automaticamente o exercício de seu cargo ou função e aguardará em exercício o julgamento, salvo o caso de prisão administrativa que ainda perdure. Artigo 245. A autoridade municipal mandará publicar, em órgão oficial dentro do prazo de 8 dias, a decisão que proferir e promoverá a expedição dos atos decorrentes dos julgamentos e as providências necessárias à sua execução. Artigo 246. No caso de alcance ou malversação de dinheiro público, apurados no inquérito, o afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo. Artigo 247. Quando o ato atribuído ao funcionário foi considerado criminoso, será o processo remetido à autoridade competente. Artigo 248. O funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão ao processo administrativo a que responder, desde que reconhecida a sua inocência. Artigo 249. No caso de abandono de cargo ou função, a autoridade municipal promoverá a publicação em órgão oficial do edital de chamamento, concedendo prazo de 20 dias. Parágrafo único. Fim do prazo fixado neste artigo e não tendo sido feita a prova da existência de forma maior ou de coação ilegal, a autoridade municipal expedirá o decreto ou ato de demissão por abandono do cargo ou função. Da revisão. Artigo 250. A qualquer tempo poderá ser requerida a revisão do processo administrativo de que resultou pena disciplinar, quando se aduzam fatos ou circunstâncias susceptíveis a justificar a inocência do requerente. Artigo 251. Correrá a revisão em apenso ao processo originário. Parágrafo único. Não constitui fundamentos para a revisão a simples alegação de injustiça da penalidade. Artigo 252. O requerimento será dirigido à autoridade municipal, que determinará uma comissão composta de 3 funcionários estáveis ao quadro administrativo, de categoria igual ou superior ao do indiciado, o reexame do processo. Artigo 253. Na inicial, o requerente pedirá dia e hora para inquirição das testemunhas que arrolar. Artigo 254. Concluído o encargo da comissão em prazo que não excederá de 30 dias, será o processo, com o respectivo relatório, encaminhado à autoridade municipal, que o julgará no prazo de 20 dias. Artigo 255. Julgada
procedente a revisão, tomar-se-á sem efeito a penalidade imposta, estabelecendo todos os direitos por ela atingidos. Das disposições gerais. Artigo 256. O dia 28 de outubro, ponto facultativo municipal, será consagrado ao servidor público. Artigo 257. Consideram-se da família do funcionário, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem de assentamento de indivíduos. Artigo 258. É assegurada pensão na base dos vencimentos ou remuneração do funcionário ativo ou inativo à sua família quando de seu falecimento. Artigo 259. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos neste Estatuto. Parágrafo único. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se o vencimento que incidir em domingo ou feriado para o primeiro dia útil seguinte. Artigo 260. É vedado ao funcionário servir sob a direção imediata de cônjuge ou parente até o segundo grau, salvo encargo de confiança, não podendo exceder de 2 o seu número. Artigo 261. Para a concessão das vantagens emanadas no artigo 141 e 181 e seus parágrafos deste Estatuto, o tempo de serviço do funcionário se contará da data da sua admissão. Artigo 262. São isentos de selos os requerimentos, certidões e outros papéis que, na ordem administrativa, interessem à qualidade do servidor público ativo ou inativo. Artigo 263. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum servidor poderá ser privado de qualquer de seus direitos sem sofrer alteração em sua atividade funcional. Artigo 264. É vedado exigir atestado de ideologia como condição para a posse ou exercício de cargo ou função pública. Parágrafo único. Será responsabilidade administrativa e originalmente a autoridade que infringir o disposto nesse artigo. Artigo 265. Nenhum funcionário poderá ser transferido ex officio no período de 6 meses anterior e nos 3 meses posteriores a eleições. Parágrafo 1º. É vedada a remoção ou transferência ex officio de comprador investido em cargo eletivo, desde que a expedição do diploma até o término do mandato. Parágrafo 2º. Será disponibilizada a autoridade que infringir o disposto nesse artigo. Artigo 266. Tratando-se de promoção, é livre ao funcionário permanecer na repartição onde estiver lotado, durante os prazos estabelecidos no caput do artigo 265 deste Estatuto. Artigo 267. A relação de emprego, inclusive salário de pessoal, não incluído no quadro administrativo, reger-se-á pela consolidação das leis trabalhistas. Artigo 268. O Poder Executivo expedirá a regulamentação necessária à perfeita execução deste Estatuto, observados os princípios gerais neles consignados e de conformidade com as exigências, possibilidades e recursos municipais. Artigo 269. Este Estatuto entra em vigor na data da sua publicação, assegurando-se a todos os funcionários municipais, nomeados anteriormente à sua publicação, todas as vantagens, direitos, deveres e outras combinações cabíveis e contidas no mesmo. Artigo 217. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Arujá, dia 20 de junho de 1969.